Agora que vocês sabem o que são dicionários em Python, eu posso apresentar para vocês uma aplicação muito interessante em processamento de língua natural, que é o LILC. O LILC ele é um software proprietário de análise de texto que ele calcula o grau de uso de diferentes categorias de palavra numa ampla variedade de textos, ou seja, textos de diferentes domínios. E o principal recurso que ele usa para fazer esse tipo de análise é um dicionário também chamado LILC. E esse dicionário ele é um recurso léxico que ele conta com diferentes palavras e cada palavra ele classifica de acordo com uma categoria ou polaridade. Então, por exemplo, se aquela palavra ela exprime ansiedade, raiva, afetividade, se é uma palavra de emoção positiva, negativa e assim por diante. Então, a partir desse dicionário, a gente pode fazer várias análises sobre diferentes textos. Se vocês quiserem saber mais sobre o software LILC, eu sugiro que vocês leiam esse livro do Penn Baker, que foi o pesquisador que criou esse recurso, e o nome do livro ele leva o mesmo nome do software, Linguist Inquiry and Word Count. Então agora eu vou demonstrar para vocês como é que se utiliza o LILC em inglês no site oficial, que é esse aqui, www.lilc.net. Então tem aqui o site, ele dá uma breve descrição do que é o LILC. Aqui ele oferece as opções de compra para a academia e compra da versão para a indústria, lembrando que esse aqui é um software proprietário. E aqui no final vocês podem testá-lo. Então vocês podem colocar um texto e definir qual que é aquele tipo de texto. Se é um personal writing, se é um texto de social media, se é um commercial writing e assim por diante. Então eu tenho alguns exemplos de texto em inglês que eu vou dar aqui como entrada para o software fazer uma análise deles. Então o primeiro texto é a revisão de um livro e como a gente pode ver é uma revisão bem positiva. Diz o seguinte: I would have to say that this is the best book I've ever read. Então eu tenho que dizer que esse é o melhor livro que eu já li. I could feel every word deep in my heart every time of the many times I've read it. I would never get enough of it. It's a treasure. É extremamente positivo esse review. Então vamos ver o que o LILC vai apontar a respeito. Eu vou digitar esse texto. Eu não tenho a opção para revisão de produto, Product Reviewing, mas eu vou colocar aqui como um Social Media Text, porque eu acredito que esse review ele foi extraído de uma rede social ou de um site na internet. Então vamos fazer a análise. Então aqui ele aponta algumas informações, que é um texto de 41 palavras, no domínio de rede social, e aqui ele faz algumas análises. Então, por exemplo, ele aponta que 14% das palavras desse texto é relacionado ao autor do texto. E essa polaridade ela é muito mais alta do que a média de textos de social media, que geralmente é de 5 a 6%. Ele também aponta palavras de polaridade sociável, 2% das palavras são assim, contra 9,7% para a média de textos em rede social. E aqui eu acho que são as análises mais importantes, que é quase uma análise de sentimento. Então esse texto ele aponta uma polaridade na escala de 4,9 sobre 4,57 da média de textos em rede social, ou seja, ele é um texto positivo em comparação com os textos em rede social. Ele não tem nenhuma palavra de polaridade negativa, enquanto os textos de redes sociais giram em torno de 2,10. Existem mais alguns tipos de análise, por exemplo, de processos cognitivos, análise, autenticidade, o tom emocional desse texto. Enfim, para vocês entenderem mais sobre essas categorias, vocês podem ler o livro que foi dado como referência no slide anterior. Além desse texto de polaridade positiva, que é uma revisão positiva, também extraí um texto que é uma revisão negativa no domínio da música. No caso, é esse texto aqui, essa revisão. Então o autor ele diz, What a very surprising letdown. I'm a fan of DJ Muggs and the rest of the artists on this album, but for the amount of star power compiled onto one CD, one would expect better. The very poor beat, mixing and sloppy freestyling has me at a loss. With an exception of one or maybe two songs, the CD is not worth a second look. Maybe listen to your buddy's copy to check it out if you're curious. Vamos ver o que o LILC vai apontar para esse texto. Então, também vou colocar como um texto de social media. Então, aqui no caso, ele aponta uma polaridade de 2,5 para palavras que exprimem opinião do autor. Então, é abaixo da média para os textos de
rede social. Ele também exprime uma polaridade muito baixa de palavras sociáveis em comparação à média do domínio de rede social. Mesma coisa para as emoções positivas. Então esse texto ele aponta uma negatividade maior do que a média de textos em redes sociais, né, numa escala de 2,5 contra 2,10, de acordo com Liuk, e outras análises aqui que, como eu disse, vocês podem checar no site, e para entender melhor sobre essas categorias, vocês podem ler o livro. Bom, uma má notícia a respeito do Liuk é que é um software proprietário. Então, para utilizá-lo, você tem que comprar. Ele não tem uma licença aberta. Só que agora a boa notícia é que existe um dicionário do Liuk para o português do Brasil, que ele foi traduzido pelo Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, que é um núcleo que envolve algumas universidades, como a Universidade de São Paulo, a Universidade Federal de São Carlos, e o que eles fizeram foi pegar o dicionário Liuk, traduzir para o português do Brasil, e eles disponibilizaram numa licença aberta. Então isso quer dizer que vocês podem baixar esse dicionário e utilizar para fazer análises de texto no português do Brasil. Para vocês lerem mais a respeito desse dicionário, como ele foi utilizado para o português do Brasil, vocês podem ler esse artigo, tá? An Evaluation of the Brazilian Portuguese Liuk Dictionary for Sentiment Analysis. E caso vocês queiram ter acesso ao site onde esse recurso está disponibilizado, vocês podem acessar esse site aqui, como eu vou demonstrar agora. Então esse é o site do dicionário Liuk para o português do Brasil. Aqui eles dão a referência do livro principal, a referência da publicação que está utilizando esse dicionário para o português brasileiro. E aqui vocês podem ter acesso ao dicionário. Então aqui ele mostra todas as categorias que está cobrindo. E aí ele tem o dicionário, que é a chave, e como valor dessas chaves, ele tem o índice daquela categoria. Só que, na minha opinião, a forma eu acho que eles disponibilizaram esse dicionário não está muito boa para leitura em Python. Então, como a licença é aberta, eu posso modificar esse recurso, redistribuir e ter acesso, eu converti esse dicionário para o formato de arquivo JSON, como eu vou mostrar para vocês. Então aqui tem o dicionário Liuk, que eu converti para um arquivo JSON, onde cada chave é uma palavra e cada valor para uma determinada chave é uma lista com as categorias daquela palavra. Então aqui a gente pode procurar, por exemplo, amar. Então aqui ele vai ter o verbo amar e ele vai falar, olha, essa palavra ela exprime uma palavra sociável, tem a ver com humanos, sobre afeto, uma emoção positiva, é um verbo e assim por diante. Posso também procurar por uma palavra de polaridade negativa, morte, por exemplo. Ele vai falar que também é relacionado a humanos, tem a ver com afetividade, emoção negativa, tristeza e morte. Eu também posso fazer estudos de textos de detecção de ódio através desse dicionário, porque ele também indica uma categoria chamada anger, ou seja, raiva. Então ele indica palavras que exprimem raiva. Então, como é o caso de morto, por exemplo, mutilada e assim por diante. Então agora o que eu vou demonstrar no restante dessa aula é como utilizar esse dicionário para o português do Brasil para uma aplicação que é muito comum em processamento de língua natural, que é a análise de sentimentos. Ou seja, dado um texto, saber se aquele texto ele tem uma polaridade negativa ou uma polaridade positiva. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é inicializar o dicionário Liuk no formato de arquivo JSON que eu gerei. Então, para isso, a gente vai utilizar o módulo JSON e o comando load, como foi mostrado anteriormente. E agora eu vou demonstrar no Jupyter. Então, para inicializar o dicionário, a gente pode importar o comando JSON, certo? Eu faço um json.load, open, e o caminho e o nome do arquivo. Como esse relatório Jupyter está na mesma pasta no qual o arquivo JSON do Liuk está, eu só vou colocar o nome do arquivo, que eu salvei como liuk_pt.json, como vocês podem ver aqui. Está aqui, liuk_json.pt. Então, se eu rodar, ele vai salvar num arquivo Liuk. Para ficar direitinho, como se eu estivesse criando um software, eu vou armazenar essa inicialização numa função. Vou chamar de init_liuk. Então, eu carreguei o dicionário numa variável Liuk e eu vou retornar essa variável. Então, se eu rodar agora essa função, ela vai me acessar o dicionário. E aí, lembrando, agora eu tenho um dicionário Python
Se eu quiser saber sobre alguma palavra, eu venho aqui e chamo, utilizando essa palavra como chave, que vai me trazer as categorias daquela palavra como os valores do dicionário. Então, posso fazer diferentes coisas aqui. Bom, como nós dissemos na última aula, para criar aplicações de processamento de língua natural, a primeira coisa que a gente faz é tokenizar um texto. Ou seja, dado um texto, é quebrar ele em unidades menores, que podem ser palavras ou pontuações. Além disso, pode ser feita uma limpeza de palavras que não têm tanta polaridade. Então, por exemplo, um artigo ou uma preposição, ela não tem uma polaridade positiva ou negativa. Então, deixá-la no texto não teria nenhuma influência. Então, algo que a gente pode fazer também, depois de tokenizar, é remover as palavras vazias e as pontuações do texto a ser analisado. Além disso, outra coisa que a gente vai fazer é colocar todo o texto em letra minúscula. Então, isso tudo é um pré-processamento que a gente está fazendo do texto antes de analisá-lo com o dicionário LIUC. E eu vou mostrar isso a partir de uma função chamada preprocess. Então, aqui algo que a gente pode fazer agora é chamar o NLTK, que nós aprendemos na última aula. Eu vou chamar aqui a lista de palavras vazias para o português, certo? Além disso, eu vou chamar a lista de pontuações, que, como nós vimos, ela está armazenada nesse módulo string. Então, aqui eu posso chamá-los. Então, as stop words, agora as palavras vazias que eu quero remover dos textos, elas estão aqui, assim como a pontuação. Então, agora a gente pode começar o processo de limpeza. Então, vamos supor que eu tenho um texto que eu queira analisar. Ele diz, né, mais ou menos que nem aquela revisão positiva que nós vimos. Eu amo muito este celular. Foi o melhor presente que eu ganhei na minha vida. Certo? Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é quebrar esse texto em tokens, né? Então, eu vou criar aqui uma variável tokens de lista. Aí, outra coisa que eu vou fazer é tokenizar o texto. Certo? Então, vou ter que tokenizar esse texto. Aí, para cada elemento, né, para cada token dessa tokenização, eu vou primeiro transformá-lo em letra minúscula, como nós falamos. E aí, lembrando, desses elementos tokenizados do texto, eu só quero armazenar nesta lista de tokens aqueles que não são palavras vazias e aqueles que não são pontuação. Então, eu posso fazer assim, olha, se o token em letra minúscula ele não tiver na lista de palavras vazias e ele também não estiver na lista de pontuação, eu armazeno esse token na lista de tokens. Então, vamos ver se funcionou aqui. O que ele vai me devolver para esse texto aqui. Ele devolve, né? Amo celular, melhor presente, ganhei vida. Então, para ficar bem estruturado aqui, uma coisa que a gente pode fazer é definir a função preprocess. E essa função, ela recebe um texto, ela faz a análise desse texto e retorna os tokens. Então, mais uma vez, agora, se eu chamar aqui, ela me retorna todas as palavras em letra minúscula, que não são palavras vazias e pontuações. Bom, então agora que a gente aprendeu como inicializar o dicionário, ou seja, carregar um arquivo JSON que estava contendo o dicionário LIUC para o Python, e uma vez que a gente fez toda a limpeza e pré-processamento do texto, a gente pode fazer a análise agora de sentimento dele utilizando o LIUC. Para isso a gente vai criar uma função chamada Sentiment Analysis, e o que a gente vai fazer é que, dado um texto, a gente vai contar o número de palavras positivas nesse texto e o número de palavras negativas, levando as categorias do LIUC POS-EMO, que é Positive Emotion, e NEG-EMO, que é Negative Emotion. Então, eu estou aqui no Jupyter, eu vou demonstrar. Então, por exemplo, eu tenho a palavra amo. A gente viu que no dicionário, a forma que a gente pode fazer é acessar uma determinada palavra como chave nesse dicionário LIUC, e ele vai devolver aqui todas as categorias dela. Aí uma coisa que a gente pode fazer aqui, como a gente tem que contar o número de palavras que tem polaridade positiva através da categoria POS-EMO e o número de palavras com polaridade negativa através da categoria NEG-EMO, a gente pode sempre fazer a persistência, né? Olha,
o pós-emo ele está presente nas categorias dessa palavra que eu estou utilizando como chave. Aí se ele me retornar verdadeiro, eu vou incrementar uma variável que eu estou contando o número de palavras. Então eu vou demonstrar aqui como fazer. Então tenho aqui os tokens. Então o que eu posso fazer, olha, para cada token que sobrou desse pré-processamento aqui, a primeira coisa que eu tenho que fazer é checar se aquele token, né, se aquela palavra, ela faz parte do dicionário Liuc. Porque o dicionário ele não tem todas as palavras, certo? Por exemplo, se eu fosse buscar aqui uma palavra que não existe, ele vai me dar um erro. Para evitar que tenha um erro, a primeira coisa que eu faço é a persistência. Então eu checo se aquela palavra ela é uma chave no dicionário Liuc. Se ele me apontar verdadeiro, aí eu faço análise. Aí eu tenho que ver aqui. Se pós-emo, ele faz parte, ele é uma categoria dessa palavra. Caso seja, eu posso criar aqui uma variável pós-emo e outra neg-emo. Eu inicializo elas com 0, então aqui eu vou contar o número de palavras positivas na pós-emo e o número de palavras negativas no neg-emo. Então aqui eu faço análise, somo mais 1. Agora, no caso de aparecer neg-emo, eu somo mais 1 na neg-emo, certo? Aí aqui no final a gente não quer bem a contagem, o que a gente quer é a proporção, ou seja, a porcentagem. Aí o que a gente pode fazer aqui é que o pós-emo ele vai ser igual a pós-emo dividido pelo total de tokens, certo? Lembrando que essa função aqui ela retorna o tamanho da lista de tokens, ou seja, o número de palavras. Para ficar melhor, a gente pode arredondar esse número para 2 casas decimais, e o mesmo a gente faz para a negatividade. Tem um erro aqui, então vamos ver o que ela devolveu para esse texto. Então, devolveu 50% desse texto, né? 50% das palavras têm uma positividade, umas palavras que carregam polaridade positiva, a partir da categoria pós-emo, e nenhuma negativa. Agora, se eu mudasse aqui, eu odeio muito este celular. Foi o pior presente que eu ganhei na minha vida. Terrível. Vamos ver agora qual que vai ser a análise. Então, agora 29% das palavras têm uma polaridade negativa e 14% positiva. Aqui agora o que eu vou fazer? Para ter uma estética boa, vou colocar. Então, vou colocar os textos aqui, o dicionário, e aqui dentro eu chamo a função preprocess. Então, aqui agora, uma vez que eu chamar essa função com o texto e com o dicionário, a primeira coisa que ele faz é chamar a função preprocess, que vai processar esse texto, colocar ele em letra minúscula, excluir as palavras vazias e a pontuação e me retornar. Esse retorno eu armazeno numa variável token, eu processo cada token a partir de um for. Se esse token estiver presente como chave no dicionário Liuc, eu vejo se ele está linkado, se ele está conectado com as categorias pós-emo, caso seja eu conto, né, num contador o número dessas palavras. Mesma coisa para o caso da categoria neg-emo, que exprime uma emoção negativa, aí eu faço a contagem, aí eu tiro a proporção, a porcentagem de palavras positivas e negativas desse texto, e eu retorno. Então, se a gente for ver agora, chamar a função, ele ainda me retorna o mesmo valor, mas agora estruturado como um software mesmo através de funções. Mas agora, como é que de fato eu decido se um texto ele é positivo ou negativo? Só vendo os valores não é uma forma muito adequada de fazer. Geralmente, nós vamos ter um corpus grande de textos, e aí o que nós temos que fazer é medir a proporção de positividade e negatividade, que nem a gente fez para cada texto no Jupyter. Só que aí o que a gente faz, para as duas polaridades, a gente também tira uma média de todos os textos. E aí, para tomar uma decisão se um texto ele é positivo ou negativo, a gente vê se a polaridade dele é maior que a polaridade média para o corpus. Então aqui eu vou dar um exemplo de análise de sentimento, bem simples, considerando 4 revisões de produto como um corpus. Então a primeira revisão disse o seguinte: ótimo celular, o melhor da atualidade.
Ótimo produto, melhor celular que já tive. Lindo, roda bem, leve, fininho e discreto. O segundo diz o seguinte: melhor smartphone do momento. Ele é maravilhoso. Um computador de bolso, vale muito a pena comprá-lo. O que gostei? Tela grande, produto leve, rápido, fácil de manusear. Melhor smart do momento. Melhor que marca, inclusive. Né? Então aqui ele faz uma comparação com uma outra marca que eu anonimizei. Aí tem um terceiro texto que fala: esperava muito mais do produto pelo suspense que a marca promoveu. Que eu também anonimizei. Não acho justo pagar mais de R$ 1.700 por um aparelho que me parece limitado em suas funções e a falta de capricho na qualidade do material do aparelho. E aí o quarto texto fala: minha experiência com este modelo me leva a não recomendá-lo de alguma forma. O motivo? Simples. Como trabalho na área de telefonia, conheço um aparelho com potencial para dar dor de cabeça. No lançamento, tive mais 6 amigos que adquiriram o produto, deles apenas o meu e de um outro amigo não apresentaram problemas. O mais grave de todos é sua fragilidade. Se você não consegue manter um ovo no bolso sem quebrá-lo, não recomendo que leve este aparelho, pois em 2 casos o aparelho caiu de uma altura mínima. Sei que smartphone não foi feito para cair, mas em 3 casos o aparelho se despedaçou na primeira semana de utilização. Então aqui o que a gente vai fazer é, para cada texto, a gente vai tirar a polaridade a partir da função de análise de sentimentos que nós definimos, e aí a gente vai tirar a média para cada polaridade com base nos 4 textos, e aí a gente vai comparar a polaridade de cada texto com a média para definir se aquele texto ele é positivo ou negativo automaticamente. Então vamos ver como fazer isso. Então aqui eu tenho os 4 textos que nós vamos levar em conta. Eu já coloquei eles numa lista, numa variável chamada textos, ok? Então agora eu vou chamar o dicionário Liuc, vou inicializar ele. E aqui eu vou ter uma tabela resultado, onde eu vou salvar a polaridade de cada texto. E eu vou ter aqui uma média pós-med, que vai salvar a média da polaridade positiva, e neg-med, que vai salvar a média da polaridade negativa. Então são 2 listas. Então, agora eu vou rodar. Para cada texto em textos, eu vou extrair a polaridade positiva e negativa que é retornada pela função Sentiment Analysis. Eu vou passar aqui o texto e o dicionário. E aí no resultado, eu armazeno a polaridade, as 2 polaridades, numa variável tupla, do tipo par. E aí no pós-med, eu salvo o resultado positivo. E no neg-med, eu salvo o resultado negativo. E aí, por fim, saindo do for, eu de fato tiro as médias. Faço a soma de todos os valores para pós-med e divido pelo tamanho da lista. E a mesma coisa faço para a variável neg-med. E agora a gente pode ver os resultados. Então, o resultado aqui, a gente vê o primeiro texto, ele teve 36% de polaridade positiva e 0 de polaridade negativa. O segundo, 25% de polaridade positiva e 4 negativa. O terceiro foi empatado. E o quarto, 12 positiva e 7 negativa. Então, agora vamos ver as médias. Então, por exemplo, a média de polaridade positiva de todos os textos foi 20%. Então, aqui o primeiro teve 36%, é bem maior. Então, a gente pode classificar o primeiro texto como positivo. O segundo, ele teve 25% de polaridade positiva contra 20%. Então, bem maior que a média também, pode ser considerado positivo, até porque negativo foi semelhante. O segundo, ele teve 5% de polaridade positiva contra 20%, bem menor, e teve 5% negativo contra 4%, então ele também pode ser considerado negativo. E a mesma coisa para o quarto texto, que ele teve 12% de polaridade positiva, que não é maior que a média, mas na questão negativa foi maior que a média e ele pode ser considerado negativo. Bom, para vocês entenderem melhor os resultados e como que nós fizemos a classificação das revisões, eu coloquei todos eles numa tabela. Então, como eu disse, para a gente definir se um texto ele tem polaridade negativa ou positiva, algo que nós podemos fazer é comparar com as médias em todo o corpus. Em caso em uma polaridade o resultado seja maior que sua média, a gente pode classificar o texto de acordo. Então, aqui a gente viu que a média
para a polaridade positiva foi de 20% em todo o corpus, enquanto a polaridade negativa foi de 4%. Então, para o primeiro texto, que como nós vimos visualmente, ele realmente é bem positivo, o Liuk também conseguiu fazer essa inferência, classificando que 36% das palavras elas tinham polaridade positiva, enquanto nenhuma das palavras, ou seja, 0%, era negativa. Então, se nós formos comparar esse valor positivo com a média, a gente vê que o valor é bem maior que a média, enquanto não é maior que a média negativa, então a gente pode classificar esse texto como positivo. Eu acho que o caso mais extremo é a revisão 3, porque no caso tanto para a polaridade positiva quanto negativa, os resultados foram semelhantes, de 5%. Então, se nós só olhássemos para a polaridade, nesse caso a gente poderia classificar o texto como neutro, mas aí a grande sacada é fazer essa comparação com a média da polaridade no corpus. Porque se nós compararmos a polaridade positiva de 5% com a média, que foi de 20%, a gente vê que foi bem abaixo. Então esse texto ele não é positivo. Enquanto a polaridade de 5% foi maior que a média de 4%, então logo a gente pode classificar esse texto como negativo. Lembrando que nem sempre o Liuk acerta, ele pode fazer inferências erradas. Uma forma de mitigar erros é utilizar um corpus robusto com muitas entradas, onde vocês podem calcular uma média que seja fiel para que vocês possam fazer a comparação e terem uma classificação correta de sentimentos, ou se estiverem fazendo detecção de ódio através daquela classe Anger, ou se vocês forem também fazer uma análise de textos para tentar detectar depressão, utilizando a categoria SET, que está presente no dicionário, e assim por diante. Então aqui, antes de terminar a aula, eu gostaria de passar um exercício para vocês. Eu quero que vocês escolham um conjunto de textos em português brasileiro e façam uma análise de sentimentos e de detecção de discurso de ódio utilizando o dicionário Liuk. Para análise de sentimentos, vocês farão a partir dos scripts que foram criados aqui utilizando as tags pos-emo, que indica polaridade positiva, e neg-emo, que indica polaridade negativa. Agora, para a detecção do discurso de ódio, vocês vão utilizar a categoria Anger do Liuk. Então aqui summarizando, hoje vocês viram dicionários em Python, que é um tipo de variável onde vocês podem também armazenar uma coleção de valores, assim como as listas, só que a diferença para as listas é que existem formas de serem feitos acessos aos elementos de forma mais eficiente. A partir desses dicionários a gente também viu um software chamado de Liuk, que pode ser utilizado para fazer análise de texto automática, e nós vimos como utilizar o dicionário traduzido desse software para o português brasileiro para análise de textos nesse idioma. Então, por essa aula é só. Boa semana a todos e bons estudos.